Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com a carta argumentativa, né? Com texto argumentativo, com o tipo de texto que trabalha com a persuasão, né? Trabalha com a questão de convencer o seu leitor, convencer a pessoa do seu ponto de vista. Na aula de hoje, vamos analisar o texto argumentativo. Um tipo de texto, tá? Nós vamos ver que o texto argumentativo é diferente de gênero textual, tá bom? Nós vamos estudar o tipo de texto argumentativo e o nosso gênero textual é a carta argumentativa. Nós vimos que os gêneros textuais, eles se encaixam dentro dos tipos textuais, tá bom? Então, um tipo de texto que visa intervir nas atitudes ou comportamento das pessoas. Desse modo, podemos afirmar que no texto argumentativo o efeito buscado é a persuasão ou convencimento. Os textos argumentativos estão presentes em vários gêneros, como artigo, de opinião, debate, editorial, carta argumentativa, resenha. Dentre os gêneros da ordem do argumentar citados, estudaremos um deles, a carta argumentativa. Então, a carta argumentativa, tá? É um texto estruturado com cabeçalho, desenvolvimento, despedida, que vai ter a função de convencer ou persuadir o leitor, ou mais especificamente o seu interlocutor, tá bom? Nesse tipo de texto, tá? Nós vamos ter como característica principal o convencimento, né? O convencer alguém, tá? O persuadir o leitor sobre o seu ponto de vista, né? Defender, argumentar o seu posicionamento sobre determinado tema, tá bom? Apresentando exemplos, dados que busque persuadir ele. Você sabe o que vem a ser uma carta argumentativa? Quem de vocês já teve a oportunidade de escrever uma? Respondam aí oralmente. Há alguma diferença entre uma carta pedindo um emprego, escrita para o gerente de uma empresa, e uma carta escrita para o mesmo gerente, rejeitando um emprego? Qual das duas pode ser considerada argumentativa na opinião de vocês e por quê? Vocês sabem pelo menos uma das características da carta argumentativa? Eu acabei de falar para vocês. Pois bem, vejamos agora alguma dessas características. Meninos, a primeira característica relacionada à carta argumentativa é que ela faz parte do gênero dissertativo argumentativo. Do tipo textual dissertativo argumentativo. Você deve saber que o fato de argumentar é defender o seu posicionamento, que pode ser favorável ou não a determinado tema, tá bom? Possui um objetivo. Qual é o objetivo da carta argumentativa, tá? É convencer, induzir o interlocutor para que ele pense como você, como o seu posicionamento, como o seu ponto de vista, tá bom? Então, constitui um texto de natureza argumentativa que tem por finalidade defender o ponto de vista do locutor e persuadir o interlocutor. Apresenta formato constituído pelas seguintes partes: data, vocativo, corpo do texto, expressão cordial de despedida e assinatura, tá? O corpo é constituído de 3 partes essenciais: exposição do ponto de vista, que é a ideia principal; desenvolvimento, onde você vai colocar a sua argumentação, defesa de ponto de vista, tá? E nós vamos ter a conclusão. Linguagem culta, formal, impessoal, clara, objetiva, verbos sempre geralmente no presente do indicativo, predomínio da primeira ou terceira pessoa, formas verbais geralmente no presente do indicativo e às vezes no imperativo. Nós temos aqui um modelo de carta argumentativa para que vocês façam a leitura. Eu quero que vocês observem primeiramente essa parte onde fala assim: excelentíssimo senhor presidente José Sarney. Por quê? Porque, como vocês perceberam, os pronomes de tratamento, eles se fazem necessário dentro de toda e qualquer carta, tá? Saber usá-los adequadamente é uma questão de princípio para a produção de carta. Observem que o vocativo, o termo usado para falar com alguém, separado por vírgula, tá? Vai iniciar numa carta
em uma carta. Por exemplo, na carta lida, meninas, nós temos excelentíssimo senhor presidente José Sarney. Esse excelentíssimo senhor é um exemplo, tá? De um pronome de tratamento. Aqui tem outros exemplos e alguns pontos importantes que vocês devem observar, se vocês vão fazer a leitura com calma, de como utilizar o pronome de tratamento. Toda carta argumentativa ela vai ter um propósito comunicativo, como qualquer gênero textual, tá? Elogiar, criticar, parabenizar, solicitar e reclamar. Algumas modalidades de cartas argumentativas. Nós vamos ter a de solicitação, de reclamação, de leitor, com máscara. Eu coloquei aqui alguns exemplos desses tipos de cartas de argumentação, tá? Onde o objetivo principal é persuadir o leitor, trabalhando com a arma do convencimento, de forma que o emissor, através do seu ponto de vista, ele tenta convencer o seu receptor, né, o leitor, sobre determinado assunto. Então, na carta de solicitação, nós temos o quê? É quando o remetente solicita algo, ou seja, faz um pedido, para isso argumenta sobre esse pedido, tá bom? Então, ele vai solicitar algo, ele vai fazer o pedido de algo, mas ele vai argumentar sobre esse pedido. Façam a leitura com calma desse exemplo para vocês observarem essa solicitação e como ele argumenta em cima dessa solicitação que ele está fazendo. Carta de reclamação. Quem escreve faz uma reclamação de algo e para isso ele vai apresentar argumentos, tá? Argumentos dentro desse propósito, tá bom? Vai colocar um argumento para sustentar a sua reclamação. Carta de leitor. São os textos em que o leitor, geralmente, ele vai expressar seu ponto de vista sobre o jornal, revista, tá? Ou ele vai mostrar um apoio, uma insatisfação, tá? Algum informativo publicitário. Em geral, as seções da carta dos leitores selecionam para publicação texto de cartas com diferentes tendências de opinião. Os jornais podem ou não responder aos seus leitores. Quando ele fala que os jornais eles podem ou não responder aos seus leitores, aí nós vamos ter um outro tipo de carta que nós chamamos de carta ao leitor. Essa carta ao leitor é uma resposta da carta de leitor. A carta de leitor é a carta enviada pela pessoa que faz a leitura de um respectivo jornal, de uma respectiva revista e coloca a sua opinião sobre determinada seção. Ou essa opinião é favorável para a revista ou não, e cabe à revista publicar ou não naquele espaço a opinião do seu leitor. Quando o jornal ou a revista responde àquela opinião, aí é chamada de carta ao leitor, tá bom? Tá aí um exemplo para vocês. Nós temos também a carta com máscara. Professor, o que é uma carta com máscara? É um artifício para se fugir ao lugar comum, ou seja, o autor ele escreve esse tipo de carta como se fosse uma outra pessoa, ele não quer se identificar, ele usa outras palavras, ele usa uma máscara, tá? Uma máscara para escrever. Temos um exemplo aqui para vocês conhecer. Além disso, nós temos também a carta aberta, tá? Está entre os principais instrumentos de participação política. É uma maneira de demonstrar de forma clara um problema, um assunto ou um tema de interesse coletivo. Obedece aos critérios do texto argumentativo, mas ela tem caráter amplo, porque ela trabalha com a coletividade, tá bom? O remetente ele não é individual, podendo ser um grupo de pessoas, de representantes, de sindicatos, de associações, tá? E vai colocar a opinião daquele grupo e vai ser enviada para uma determinada pessoa, né, solicitando, reclamando, colocando o seu ponto de vista sobre determinada coisa que acontece dentro da sociedade, certo? Então, são esses tipos de carta que nós temos. Argumentativa, temos aqui a bibliografia para vocês fazerem a leitura de onde foi tirar esse conteúdo. Vai ter também um conteúdo para vocês, vai estar especificando melhor, falando sobre cada tipo de carta. Vai ter esse slide para vocês fazerem a leitura. Eu vou também estar enviando o link dessa aula. E eu vou estar enviando o vídeo porque, como eu estou gravando pelo celular, não fica bem legal no YouTube a imagem, tá bom? Bons estudos, até a nossa próxima aula.